Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos falar algo muito importante, o verdadeiro significado da Páscoa. Trarei vários textos, não vou ler todos, mas explicarei e darei todas as referências. Assim, você pode pausar, anotar e ler ou rever o vídeo mais uma vez para entender melhor cada ponto. Mas fique tranquilo, explicarei todos os textos que falarei aqui. A versão que estou usando é a NVI, a nova versão internacional. Não vou falar da Páscoa do imaginário popular. Não vai ter chocolate e muito menos coelhinho. Desculpa se você ainda acredita nessa fantasia, mas esse não será o meu foco aqui. O erro dessa fantasia, ou como ela foi formada, já foi falada aos montes. Eu quero aqui falar da Páscoa verdadeira, a Páscoa bíblica, a festa que foi instituída por Deus. Quero aqui mostrar e explicar a Páscoa no Antigo e no Novo Testamento e como todos os simbolismos apontam para a obra de Jesus, o benefício dessa celebração e como celebramos a Páscoa nos nossos dias. E para não parar no meio do vídeo, já vou te pedir para você curtir, comentar, se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a chegarmos a mais pessoas e compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, para elas aprenderem também sobre a verdadeira Páscoa. Então vamos começar? A Páscoa no Antigo Testamento. Vamos entender como a Páscoa foi instituída e por que de comemorar essa festa. Tudo começa no Egito. O povo estava esperando para sair da escravidão. Deus já tinha enviado 9 pragas e antes de enviar a 10ª, ele mandou o seu povo celebrar a Páscoa. Te convido a ler Êxodo capítulo 12, de 1 a 26. Nesse trecho, vamos ver todas as recomendações e diretivas para uma comemoração correta. Então, vou falar ponto a ponto, ok? Êxodo 19, de 5 a 6, mostra que Deus escolheu aquele povo para fazer deles uma nação. Deus escolhe uma data, dia 10 do mês de Abib, que seria o primeiro mês para o povo de Israel. Deus manda que cada família pegue um cordeiro. E se por acaso a família for pequena, que se junte a outras pessoas. Deus desejava o relacionamento. Deus tem um projeto para as famílias. Precisavam celebrar juntos, ser guardados pelo sangue do cordeiro juntos, se alimentar juntos do cordeiro e passar essa tradição de geração em geração. O cordeiro deveria ser sem defeitos, um sacrifício agradável a Deus. O cordeiro tinha que ser separado no dia 10 do mês de Abib, mas deveria ser morto apenas no dia 14 do mesmo mês. Deus manda que o povo, depois de sacrificar o cordeiro, passe o sangue nos portais das casas. Mas por que isso? Os egípcios tinham o costume de escrever nos portais uma inscrição para os seus deuses, como proteção para que nenhum mal entrasse em sua casa. Provavelmente, os judeus também estavam aderindo a esse costume. O sangue do cordeiro era um símbolo de proteção divina contra a escravidão e a libertação daquele povo. Naquela mesma noite, deveria comer a carne do cordeiro, mas Deus deixa claro, tinha que ser assada, não cozida, não frita e nem crua. Deus tinha um modo de como tinha que ser seguido. Junto com o cordeiro, Deus manda comer pães asmos, aqueles sem fermento, pois era um símbolo do pecado, e ervas amargas, que simbolizavam o sofrimento que deixariam no Egito e as provas que teriam pela frente. Deus manda comer todas as partes do cordeiro, não deixar nada, inclusive o que normalmente era descartado, a cabeça, as pernas e as entranhas. As sobras deveriam ser queimadas pela manhã, não podia sobrar nada. Mas antes de comer, precisavam estar preparados com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, prontos para saírem do jugo da escravidão. E o povo de Deus não poderia sair naquela noite de suas casas, pois a 10ª praga aconteceria naquela noite. O Senhor passaria por todas as casas, e onde não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o
primogênito seria morto. Deus não estava falando apenas dos filhos dos egípcios, mas também do primogênito de todos os animais. E por que isso? A grande maioria dos deuses egípcios eram figuras de animais com feições humanas. A morte desses animais mostrava a impotência desses deuses e que eles não tinham poder para protegê-lo do Deus vivo. O povo deveria fazer daquele dia um memorial, algo para ser lembrado de como agir todos os anos, como a festa tinha de ser cumprida, para que os descendentes soubessem o que Deus fez por aquele povo, como ele, com a sua poderosa mão, os libertou da escravidão de Faraó. A festa da Páscoa deveria ser instituída como estatuto perpétuo, e tudo que Deus instituía como perpétuo não tinha a intenção de ser revogado. A Páscoa comemorava o dia da independência de Israel, o começo de uma nova nação. Uma noite aterrorizante para os egípcios, mas uma noite de libertação para Israel. O povo se tornou livre para adorar e servir a Deus. A Páscoa marcou um novo começo, uma nova vida. A conversão não é o fim da sua liberdade. A conversão é o fim da sua escravidão. A Páscoa aponta para Jesus, anuncia a obra redentora que Cristo faria. Em Hebreus 10:1, nós vamos ler: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O Antigo Testamento ilustra o Novo. Ele é a sombra e o Novo é a imagem. Agora, vamos ver a Páscoa no Novo Testamento. Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios 5:7 vemos: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Jesus, como judeu, já praticava a tradição de celebrar a Páscoa, mas a sua morte trouxe um novo significado. A salvação vem pela morte de Cristo, do Cordeiro perfeito. Sem o derramamento de sangue não há remissão, como vemos em Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, vamos ver os pontos de convergência e como tudo no acontecimento de Êxodo apontava para o que Jesus faria. Em João 5:39 vamos ler: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, vamos ver juntos, ponto a ponto, desses paralelos. O povo estava debaixo do jugo da escravidão de Faraó, e nós estávamos debaixo do jugo de Satanás. No Antigo Testamento, Deus faz daquele povo uma nação, mas agora ele diz em 1 Pedro 2:9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós somos chamados para ser povo de Deus, para participarmos do sacerdócio real. Deus manda separar o cordeiro no dia 10 do primeiro mês e vemos Jesus entrando em Jerusalém no dia 10 do mesmo mês, como um cordeiro separado. Deus manda que a família pegue um cordeiro. Deus tem um projeto para as famílias. Em Atos 16:31, vemos, eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Mesmo que ele queira salvar individualmente a todos, como diz em 1 Timóteo 2:4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, ele deseja que compartilhemos o seu evangelho com o próximo, que vivamos o evangelho com a nossa família, amigos, parentes, vizinhos e todos que podemos alcançar. O cordeiro não podia ter nenhum defeito. Em Lucas 23:4, vamos ver: e disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma nesse homem. Jesus é o Cordeiro de Deus. Em João 1:29 diz: no dia seguinte,
João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus cumpriu essa exigência em 1 Pedro 1,19, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O cordeiro deveria ser sacrificado no dia 14 do primeiro mês. Jesus é crucificado no dia 14 do mês, 4 dias após entrar em Jerusalém. E ele morreu no mesmo dia que os judeus sacrificavam o cordeiro da Páscoa. Em Mateus 27,45 diz: e houve trevas sobre toda a terra no meio-dia, às 3 horas da tarde. Conforme as instruções dadas lá em Êxodo, o cordeiro deveria ser morto até o final da tarde do dia 14. E isso acontece exatamente com Jesus. O cordeiro precisava ser imolado pela congregação. Cristo foi sacrificado pelos líderes civis e religiosos de Israel e Roma e pela vontade do povo. Em Salmo 34:20 diz: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Querendo adiantar a morte por ser Páscoa, os romanos quebraram as pernas dos ladrões crucificados com Jesus. Mas em João 19,33 é declarado que: mas quando chegaram a Jesus, perceberam que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. O sangue do cordeiro deveria ser passado nas portas das casas. O sangue de Cristo na cruz é que nos traz libertação do pecado e do castigo. O sangue de Cristo nos liberta da escravidão do pecado e da morte eterna. Somente quem tiver essa marca será salvo. O cordeiro deveria ser assado. O nosso cordeiro sofreu na cruz com o fogo da justiça de Deus. Só podia comer o pão sem fermento. O fermento é um símbolo de impureza, pecado oculto e um falso ensino. Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus e saduceus em Mateus 16, de 6 a 12, sobre a hipocrisia em Lucas 12:1 e sobre a vida pecaminosa em 1 Coríntios 5:8, pois não adianta nada uma cerimônia a Deus com pecado. Como vemos em 1 Coríntios 11, 27 a 29, que diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Junto a isso, tinham que comer ervas amargas. Elas representam toda a tristeza e arrependimento pelo nosso pecado. Deus manda comer as partes que normalmente eram descartadas, mas tem um significado nessas 3 partes. A cabeça significa que precisamos ter a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. As pernas significam que precisamos seguir as pegadas de Cristo. Em 1 Pedro 2,21 deixa claro: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. As entranhas significam que precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo. Filipenses 2,5 nos deixa: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não podemos olhar apenas como uma refeição, mas precisamos ser marcados por Cristo e mudarmos a nossa forma de viver e caminhar. Não podia deixar nada do cordeiro para outro dia. O paralelo aqui é como as pessoas deixam para depois a conversão em Cristo, esperando a melhor hora ou melhor dia. 2 Coríntios 6,2 vai dizer: pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O autor de Hebreus deixa claro no capítulo 3, versículo 15: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. O dia da salvação é hoje. Amanhã pode ser seu último dia.
não sabemos a nossa hora, participe da celebração com Jesus agora. Deus ordena que o povo estivesse preparado para a saída da escravidão. Isso está ligado à nossa jornada na vida cristã. Em 1 Pedro 1,17 traz: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a sua obra de cada um, andai em temor durante toda a vossa peregrinação. Assim como foi deixado para o povo de Israel a celebração da Páscoa para lembrá-los da redenção e libertação do Egito, a última ceia de Cristo com seus discípulos nos deixa uma cerimônia sagrada até a segunda volta dele. Em 1 Coríntios 11, 23 a 26 e Lucas 22, de 14 a 20, vemos Jesus instituindo a ceia do Senhor. Jesus faz uma aliança, e a aliança é o nível mais alto de pacto de compromisso a ser realizado. Precisamos aprender e entender que Jesus não veio revogar a lei, mas veio cumprir a lei. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Ele é a realidade daquela sombra. Mas você sabe por que a aliança é feita pelo sangue? Em Gênesis 9, de 3 a 9, temos: tudo que vive e se move lhe servirá de alimento, assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas, a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derrama sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Deus mostra que sua aliança foi firmada antes das leis de Moisés. Em Levítico 17, 10 a 12 diz: todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, eu me voltarei contra esse que comeu sangue e o eliminarei do meio do meu povo, pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vós poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. A vida da carne está no sangue. O sacrifício que era feito no Antigo Testamento para expiação do nosso pecado converge para Jesus. O sangue nos diferencia. Naquela noite, só existiam dois tipos de pessoas: os marcados pelo sangue e os não marcados. Hoje, temos aqueles que estão debaixo da redenção de Cristo e aqueles que estão debaixo do pecado. O sangue é um sinal de salvação, um sinal de juízo. A obra está feita. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. O sangue mostra que estamos seguros em Jesus. A cruz simboliza substituição e ele se doou por nós, se colocou em nosso lugar. Ele era o único que poderia nos salvar, o Cordeiro puro e perfeito. Paulo vai nos mostrar o grande benefício do sangue de Cristo em Colossenses 2, 13 e 14, quando diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou justamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Em Efésios 1,7, Paulo vai dizer: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Jesus pagou por nós. A moeda que foi paga foi o seu sangue. Podemos ver isso em 1 Pedro 1, 18 a 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo.
revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora somos propriedades de Deus, comprados, tirados do pecado. E vemos um cântico em Apocalipse 5, 9 e 10 dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Nada mais importa, pois fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E como devemos celebrar a Páscoa nos nossos dias? A partir do versículo 15 do capítulo 12 de Êxodo, podemos ver a continuação da celebração da Páscoa, com 7 dias de festa, a festa dos pães sem fermento. Paulo nos chama a atenção em 1 Coríntios 5, 6 e 8, que o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Nós não celebramos a Páscoa como era celebrada antes, mas precisamos entender como aplicá-la. Como já explicamos aqui mesmo, quando Paulo fala de fermento, ele está falando de pecado. Hoje, a melhor maneira de celebrar e nos lembrarmos do que Cristo fez por nós é honrando a Ele. É tirando todo o fermento do pecado de nós mesmos. O fermento não deve ser tirado apenas do pão, mas da nossa casa e da nossa vida. O povo no Antigo Testamento tinha a maneira deles de celebrar a redenção, o modelo deles. A nossa forma de celebrar a Páscoa é reconhecer o cumprimento de todas essas figuras em Jesus. A Páscoa precisa nos levar a um lugar de autoavaliação, examinar se estamos debaixo do sangue de Cristo, nós e nossa família. A Páscoa é um compromisso para falarmos sobre Cristo, sobre o seu amor, sobre o seu sacrifício e sobre a salvação que Ele tem guardada para cada um. Não deixe o tempo passar. Espalhe o Evangelho, as boas novas de Cristo. Devemos estar em total busca e adoração de Deus para termos um compromisso e uma aliança verdadeira com Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa que devemos viver. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Vou pedir para você comentar aqui embaixo, Jesus é a minha Páscoa. E assim eu vou saber que você esteve aqui até o final desse vídeo. Espero ter te ajudado a entender melhor a Páscoa, o que ela significava para o povo judeu e o que significa para os nossos dias. Vamos comemorar a Páscoa da maneira correta, com o nosso coração em Cristo Jesus. Te espero no próximo vídeo. Vamos ler?